Olá pessoal, o vídeo de hoje é dedicado a uma discussão sobre erros que podem aparecer na resolução de sistemas de equações lineares. Esses erros podem ser tanto os erros de arredondamento, quando a gente opta por fazer uma solução numérica de uma equação, mesmo quando a gente usa métodos diretos como eliminação gaussiana ou as decomposições e fatorações que nós temos visto até aqui, mas também principalmente no que vem por aí, que é o uso de métodos iterativos. Então, ter controle ou ter noção de quanto a gente está errando e quanto isso pode ser relevante para o nosso problema é, sem dúvida nenhuma, importante. Então, nós vamos começar com as nossas definições. Então, você tem que resolver um sistema de equações lineares representado pela matriz A, o vetor das minhas incógnitas x e b dos termos independentes. É o que a gente tem feito até agora nessa série de vídeos. Na prática, o que acontece? Devido aos erros de arredondamento e mesmo erros do método em si, é que a gente não tem a solução exata, mas tem uma solução aproximada. Eu vou representar aqui por x-til. Sendo a solução aproximada, se você aplicar A, de início, vamos imaginar que o nosso sistema seja conhecido exatamente, mas o erro está na solução, você vai obter do lado de cá um outro B de termos independentes, que na verdade também é uma aproximação para B. Tá? Isso quando a gente faz uma solução numérica. Então o B que está aqui, na verdade, vai ser o B-til se eu colocar aqui a melhor resposta que eu obtenho com o meu método, que tem uma precisão limitada. Então, nossa convenção desse vídeo vai ser x asterisco ou x estrela é a solução exata e x-til é a solução numérica ou aproximada. O erro eu vou definir como vetor, que é a diferença entre a exata e a aproximada, obtida numericamente. E o resíduo vai ser exatamente a diferença desses b's. Tá? O meu b, que é conhecido, e o que eu consigo obter com a minha solução aproximada. Então, o R de resíduo vai ser um vetor que é resultante da aplicação da minha matriz de coeficiente conhecido exatamente no meu vetor de erro que eu defini aqui. Então, essa é a diferença entre erro e resíduo. É desejável que esse resíduo seja pequeno, quer dizer, a diferença entre o valor de B conhecido e o que eu obtenho seja pequeno. Não só o R, mas também o E seja pequeno. Só que eu estou falando aqui de vetores. Então eu preciso definir o que é um vetor pequeno. Existe mais de uma maneira em que a gente pode definir ou chamar um vetor de pequeno, usando alguns critérios. Por exemplo, você imagina que você tem um vetor como esse aqui, 10 a menos 3, menos 10 a menos 2 e 10 a menos 4. Será que esse vetor é pequeno? Você pode definir o tamanho do vetor usando alguns critérios. Por exemplo, qual é o maior componente de valor absoluto? É esse valor aqui. Então, o tamanho desse vetor seria 10 a menos 2, porque esse é a maior componente. Mas você não precisa escolher esse critério, você pode escolher outro. Por exemplo, que isso aqui seria a soma desses valores absolutos, 10 a menos 2, mais 10 a menos 3, mais 10 a menos 4. Então, o tamanho, em vez de ser 0,01, que é 10 a menos 2, no primeiro critério, seria 0,0111, tá? Que ainda é parecido com esse, mas é uma outra definição. Não satisfeito com isso, você poderia dizer que o tamanho é a raiz da soma dos quadrados, já que esses aqui você imagina que sejam independentes, pega 10 ao quadrado, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4, 10 a menos 6 e aqui 10 a menos 8. Somando os três, isso aí daria aproximadamente 10 a menos 4. Né? Tirando a raiz quadrada dá 10 a menos 2. Então, esse caso aqui, a raiz da soma dos quadrados daria um valor bem parecido com os três. Então, você nota que eu usei três critérios totalmente diferentes, mas que o resultado deu mais ou menos o mesmo. Então, isso aí é bom para a gente definir qual seria o tamanho do R. Se a gente botar isso de uma maneira mais formal, o que a gente está tentando obter aqui é a norma de um vetor. Esses três critérios que eu apresentei no slide anterior podem ser colocados numa forma geral que a gente chama de norma P. A norma P de um vetor V é a soma dos valores absolutos de cada componente do vetor elevado a P, e aí eu tiro
a raiz pésima dessa soma, que dá essa expressão aqui. Vamos conferir. Olha só, se P igual a 1, isso é a soma dos valores absolutos, elevado a 1. Então foi o segundo critério que eu usei no slide anterior. Então a norma 1 de um vetor x seria a soma das suas componentes. Você pode pegar a norma 2, que aí é a soma aos quadrados tirando a raiz quadrada, que é a distância euclidiana. A gente normalmente costuma usar isso como tamanho para o vetor em física, por exemplo. Mas você pode fazer o P variar numa potência que você quiser, inclusive infinito. Por exemplo, se P é infinito, e aqui vai estar tirando a raiz 1 sobre infinito, o que vai acontecer é que o maior valor absoluto vai dominar todos os outros, porque ele elevado a infinito vai ser maior do que todos os outros. E aí, como ele está elevado a infinito, tiro a raiz 1 sobre infinito, então dá ele próprio. A norma infinita é aquela que você escolhe a maior componente. Então, os 3 critérios que eu coloquei no slide anterior estão aqui resumidos. Você pode ver que eles são expressões da norma P, dessa fórmula geral, apenas escolhendo como P1, 2 ou infinito. O que dá para ver aqui é que o x infinito é menor do que o x2, e isso faz sentido porque ele é o maior valor. Esse aqui, imagina que o maior valor fosse o V1, sem perda de generalidade. Se o maior valor fosse o V1, esse seria o valor absoluto de V1, esse é o valor absoluto de V1 ao quadrado, e esse número aqui, como é uma soma de quadrados, é maior do que V1. Então o módulo 2 é maior do que a norma 2 é maior do que a norma infinita. Da mesma forma, a norma 1 também é maior do que a infinita. Mas a norma 1 vai ser maior do que a 2, porque isso aqui, se fosse elevado ao quadrado, apareceria uns termos cruzados aqui, V1, V2, que não aparecem nesse caso. Esses valores ainda vão ser menores, isso é fácil, se você pegar o maior valor e multiplicasse por n, onde n é o número de componentes. Isso também é fácil de ver, é que seria o caso, é menor ou igual, porque seria o caso em que todas as componentes fossem iguais. E aí o maior valor seria qualquer um deles, a soma daria n vezes isso. Isso é o máximo que pode acontecer. O mínimo que pode acontecer é a norma infinita. Existem algumas propriedades de norma, por exemplo, a norma deve ser maior ou igual a zero. Isso é fácil, porque é a soma de valores absolutos, né? Ou a raiz disso, ou o máximo do valor absoluto. Também é fácil a gente ver, se você multiplicar um vetor por uma constante, o que você obtém é, a norma vai ser o valor absoluto dessa constante vezes a norma do vetor. Se multiplicar por alfa aqui, coloca um alfa em evidência, aqui também ficaria alfa 2, mas tirando raiz, o alfa fica em evidência, e aqui também. A outra, que é uma consequência da desigualdade de triângulos, a norma de uma soma de vetores, ela é menor do que a soma das normas dos vetores independentes. Então essas são propriedades que valem para essa característica de um vetor, que é a sua norma, que no caso eu botei a norma P. Eu posso pegar essas propriedades e estendê-las para criar agora a norma de uma matriz. A norma de uma matriz, ela é o seguinte, a norma P de uma matriz, aqui eu vou definir a norma P de uma matriz como sendo a matriz aplicada a um vetor. Nota que eu estou tentando utilizar conceito de vetores, de norma de vetores, para definir a norma de uma matriz. Então vai ser a norma desse vetor, que é o produto da matriz por um vetor, dividido pela norma do vetor, e eu vou fazer para todos os vetores possíveis, quem é que tem a maior norma. Isso aqui parece difícil de ser calculado. A norma 1 vai ser o máximo da soma dos valores absolutos de uma linha. Tá? Então o que eu tenho que fazer é, você pega uma matriz, soma todas as linhas, e o valor da maior soma, essa vai ser a norma 1 da matriz M. A norma infinita é a soma feita em colunas. Existe a norma 2 também, que seria a raiz quadrada do máximo alto valor da matriz A vezes A transposta. Existem algumas propriedades também das normas de matriz, além dessas que a gente viu que valem também para a norma de vetores, que é o seguinte, a norma de uma matriz aplicada a um vetor é menor ou igual à norma da matriz vezes a norma do vetor.
Isso aqui é fácil de entender porque, afinal, a definição da norma da matriz é o máximo valor desse produto. Se ao invés de você escolher o vetor que dá o máximo produto, você escolhe qualquer outro, esse valor deve ser menor, porque pela definição que isso aqui é máximo. Além disso, a norma do produto de duas matrizes, ele vai ser menor também do que o produto das normas de cada uma das matrizes em separado. Eu vou apresentar agora a norma Frobenius, que não é uma norma do tipo P, como essa que eu defini aqui, mas que também tem a sutilidade, que é a generalização daquela norma 2 que a gente fez para vetores. É você pegar a raiz quadrada da soma de todos os quadrados dos elementos, tá? De toda a matriz. Essa é a norma Frobenius, mas que não se enquadra nessa definição de norma P. A pergunta agora é, qual é a melhor norma? Na verdade, isso é subjetivo, a gente pode escolher uma delas e é característico do tipo de problema que você vai atacar. Se você vai pegar, por exemplo, distâncias euclidianas, pode ser interessante pegar essa norma 2, a norma Frobenius para matriz, ou a norma 2 para vetor. O quanto que a gente pode confiar na solução numérica de um sistema de equações. Então, esse é um problema que a gente chama de sensibilidade de um sistema linear. Então, eu tenho o sistema resolvido exatamente e o sistema resolvido numericamente. A diferença entre os dois, lembra, essa daqui era o vetor erro, é a diferença entre os termos Bayes, que aí já é o resíduo, né? Eu vou usar na anotação para a conta que eu vou fazer essa diferença que seria o erro como ΔX e o resíduo como ΔB. Eu tenho que resolver agora esse sistema aqui. O que eu estou interessado é, se eu errar um pouco em x, que é a solução que o meu método deu, quanto é que vai estar errado em b, que era a condição do meu problema. Por isso que a gente diz sensibilidade. Errando um pouquinho, quanto que a minha resposta vai estar ainda boa ou vai estar muito ruim. Então, o que a gente faz nessa linha da diferença das equações é aplico o A menos 1, a inversa de A aqui, então eu tenho aqui o x menos x tio, que é meu ΔX, é igual a A menos 1, meu ΔB. Botando na forma de uma expressão matemática, eu quero saber como é que a minha variação em B, proporcional ao valor de B, para ser justo, está relacionada com o meu erro em x. Então eu espero que essa proporcionalidade, seja aqui na frente, seja um número pequeno, quer dizer, um pequeno erro em x causa um pequeno erro em b. Se essa constante de proporcionalidade é muito alta, significa que eu errando um pouquinho em x, se meu método não é muito preciso, o que eu vou obter do lado de lá, do meu sistema de equações, é completamente errado. Então esse ΔX sobre x, a norma desses vetores, o ΔX a gente já viu, sai daqui, ou se você aplicar o A menos 1 de novo, é o A menos 1B dividido pelo meu x obtido exatamente. Usando aquela propriedade de norma, a norma de A menos 1 ΔB vai ser menor do que a norma de A menos 1, norma de ΔB, porque a norma do produto é menor ou igual ao produto das normas. Para chegar a meu ΔB sobre B, para obter essa constante de proporcionalidade, o que eu vou fazer é multiplicar em cima e embaixo pela norma de B. Então é essa expressão que eu tenho, vezes norma de B em cima e embaixo. Agora eu posso lembrar que B é meu AX estrela para substituir aqui e usar novamente a propriedade da norma do produto e ficar com esse valor ainda menor do que A menos 1 AX estrela, que vem do B daqui e daqui, o ΔB sobre B eu coloquei aqui, obtenho essa expressão. Essa expressão é menor ainda do que o produto desse por esse, então as normas do x estrelas cortam, eu fico com essa expressão. Então essa é a constante de proporcionalidade entre meu ΔX e meu ΔB. É exatamente a norma da matriz inversa vezes A. Essa quantidade é que a gente chama do número de condicionamento da matriz A, que é a norma da inversa vezes A. Esse número de condicionamento, como eu expliquei aqui, deve ser o menor possível, para que erros não se propaguem com tanta violência, não crescem tão rapidamente. Finalmente, vamos para uma aplicação.
Então eu peguei esse sistema aqui, 6,31, 3 lambda menos 1. Aqui dá para ver que se lambda for igual a 15, significa que essa linha daqui ia ser metade dessa. E o sistema não teria solução para lambda igual a 15. A inversa desse A menos 1 eu já calculei, é 1 sobre lambda menos 15. Então V, lambda igual a 15 dá infinito aqui, então não teria a inversa. Vamos fazer alguns testes. Para lambda igual a 16, lembra, 15 é proibido. Para lambda igual a 16, o número de condicionamento 1 é 276, quer dizer, o número de condicionamento de A vezes o número de condicionamento da inversa. 276, lembra que o número de condicionamento deve ser pequeno, mas 276 é grande ou pequeno? Vamos ver. x1, que é a solução desse sistema de equação aqui da primeira, é 23 terços e x2 é menos 3 meios. Aqui eu consegui calcular exatamente, está na forma de fração, não tem problema de arredondamento. Esse delta vai ficar mais claro na próxima linha que é. E se eu substituir x1, x2 nessa equação, eu vou obter menos 1. Então, perfeita, a solução é exata. É isso que eu estou dizendo aqui. Essas são as raízes e, óbvio, se eu substituir as raízes em uma das equações, eu obtenho o que tem lá no termo independente, que é menos 1. O que eu vou fazer agora é somar um pequeno delta. O que eu vou fazer agora é, imagina que ao invés de encontrar essas raízes, eu tivesse encontrado algum valor que é próximos a ela. Próximos diferindo por um delta, tá? Que deve ser pequeno. O quanto que esse resultado aqui vai variar? Vamos ver para o número de condicionamento 276 o que acontece. Então imagina que o x1 é 23 terços, mas o x2 eu achei menos 3 meios mais 0,01. Que é 1 milésimo praticamente desse valor aqui. É 10 a menos 3, esse valor aqui, 0,01, dividido por 1,5, aproximadamente. Tá? Observa, se eu tivesse aqui errado por 0,001, ao invés de achar menos 1, eu ia achar menos 0,84. Então isso é ruim. Eu errei por 10 a menos 3, e meu erro aqui está da ordem de 0,2. Então esse já não é um sistema que é bem condicionado. Está muito sensível. Um pequeno erro está dando um erro grande aqui. Mas imagina que ele seja pior, o caso seja pior ainda. Vamos fazer esse lambda mais perto de 15. Por exemplo, se for 15,001, o número de condicionamento agora vai para esse aqui. Pula de 276 para 270.006. O x1, ao invés de 23 sobre 3, vai para 45.006. E o 3 meios vai para 1.500. Estou diferindo 1 milésimo de 15, que é quando não tem solução. A raiz x2 é 1000 vezes maior do que seria no caso 16. Então essa é a solução exata. Se eu pegar esses valores e substituir aqui, com lambda igual a 15,01, eu ainda obtenho menos 1, porque aqui não tem erro, está na forma de fração, e esse número é inteiro. Mas se eu fizer a mesma experiência, alterar só de 0,01, mas agora eu estou alterando de 0,01 num número que é 45.000 sobre 6, que é um número muito maior do que 23 sobre 3. É, na verdade, 1000 vezes maior. Quando eu faço essa variação aqui, que é de 10 a menos 6, esse número dividido por esse, ou seja, uma variação muito menor, eu obtenho o mesmo resultado, o mesmo estrago que teve aqui. Então esse sistema aqui, esse aqui já não era lá essas coisas, é muito sensível, esse aqui é estupidamente sensível. Ó. 10 a menos 6, errar por uma parte em 1 milhão, dá um erro de 15% no 1, pelo menos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai lidar com matrizes mal condicionadas como essa. Então a gente precisa usar também, se preocupar sempre, com métodos que não causem muitos erros de arredondamento, de forma a aumentar essa imprecisão que a gente tem nesse número. Aqui então eu tenho o sistema de equações que eu tenho que resolver, o 30 mais 6 igual a 1, e o 3x mais 16y igual a menos 1. Você nota que a solução é perto de 7, que era aquele 23 terços para x, mas o que acontece aqui é, por exemplo, de 6,5 a 8,5, a diferença entre y está pequena. A minha precisão no x é horrorosa, vai ser qualquer coisa entre 6,5 e 8,5, quando na verdade era próxima do 7,5.
Então, graficamente, o que acontece para sistemas mal condicionados é esse, em que as linhas são muito parecidas umas com as outras. As linhas aqui eu digo as retas, quando a gente resolve um sistema 2x2. Se for dimensão mais alta, serão planos ou hiperplanos e assim por diante. Obviamente eu faço em 2 dimensões, que é mais fácil da gente enxergar. Eu consigo, mas eu sei que vocês têm dificuldade de enxergar em 5 ou 6 dimensões, então para quebrar o galho de vocês eu fiz essa figurinha em 2. Então o que a gente viu no vídeo de hoje foi a definição de norma de vetores e matrizes e de número de condicionamento. Normas de vetores e de matrizes dão ideia das dimensões ou dos tamanhos dessas quantidades matemáticas, e a gente viu também que o número de condicionamento dá informação para a gente de quão confiável é o resultado que a gente tem. Se esse resultado que eu obtive não é exato, o quanto ele pode influenciar na solução de um sistema linear de equações. Então agora com essas quantidades definidas, a gente pode continuar explorando outros métodos para soluções desses sistemas de equações. Tá? Isso vem nos próximos vídeos e eu vejo vocês lá. Até lá!